Beleza? Sou Vinícius Marzano. Gosta de audiovisual, fotografia e tecnologia? Então você está no canal certo. Este vídeo é a segunda parte de uma série de 4 vídeos falando sobre o plugin da Behance. Na descrição desse vídeo temos a relação dos links para que você possa ver todas as partes deste tutorial. Se você não viu a primeira parte, veja na descrição desse vídeo o link para que você possa vê-la antes de continuar vendo este vídeo. Sem mais delongas, vamos à segunda parte do tutorial sobre o plugin Behance. E aí sim eu começo a fazer as alterações de color grade que eu necessito para essa imagem. Primeira coisa a ser feita, que você tem que começar realmente a fazer, é essa parte do input, que você vai falar qual que é o tipo de gravação que você utilizou. No caso aí, ela vem como padrão o REC 709. Então, se você tiver feito isso às vezes com um telefone ou mesmo com uma câmera na parte standard dela, sem ter mexido na parte de cor da câmera, né? Não ter colocado S-Log ou C-Log ou o que for, né, da câmera que você estiver utilizando, você não precisa de mexer. No meu caso, como eu fiz a gravação com S-Log 2 da Sony, eu vou vir aqui em Source e vou fazer a escolha da câmera. Clicando aqui e vou escolher a câmera Sony. Vocês podem ver que tem vários tipos de câmera, vários profiles, né, de câmera. Vou vir aqui em câmera e vou selecionar a câmera. Como vocês podem ver, não tem ainda a câmera ZV-E10. Mas ela tem um padrão parecido com a da 6500 ou da 6600. Então eu vou clicar na 6600 e vou escolher o formato que eu utilizei na gravação, que no meu caso foi S-Log 2 S-Gamut. Assim que eu escolhi o formato que foi feito a gravação com a câmera, ele já vai fazer a conversão do S-Log 2 para o 709. Próximo passo depois da conversão, nós temos aqui a parte de exposição da imagem, que no caso aqui é a parte da exposição dos claros e dos escuros. Vocês podem ver que ele faz todo um ajuste da imagem aqui, mas você não tem um controle fino, né? No caso aí dos tons médios, né? É mais dos tons escuros ou dos tons claros. Se você fez um ajuste aqui de exposição ou qualquer outro ajuste que você tenha feito e não gostou, você consegue voltar vindo aqui nessa setinha e resetando o parâmetro daquele ajuste que você executou. Você tem também os ajustes de temperatura e tinte, para que você possa fazer aqui, né, no caso, o ajuste de branco. Você também pode corrigir a imagem caso ela tenha alguma aberração cromática ou alguma mudança nos canais RGB, usando o Defringe. Você habilita ele aqui embaixo e faz o ajuste. Aqui vocês não vão perceber nenhuma alteração, porque a imagem não está com esse problema. Assim que eu acabei de fazer essa primeira configuração do ajuste de entrada, que seria aí essa conversão do S-Log 2 para o 709, eu venho aqui e minimizo essa aba. E aí eu vou agora no Developer, no Film Developer, e clico nela. Para facilitar o seu trabalho com esse plugin, você pode a qualquer momento mostrar ou esconder, né, ou ocultar a opção que você não esteja utilizando naquele momento. No caso aqui eu vou abrir o Film Developer porque eu consigo outros ajustes aqui para poder fazer na imagem. Você sempre tem que ter em mente que, por padrão, quando você aplica este plugin, ele vem com algumas opções já habilitadas e outras vêm desabilitadas. Então você sempre tem que dar uma olhada se a opção que você irá configurar está habilitada ou não. No caso, esse Film Developer, por exemplo, ele vem desabilitado. Então você tem que habilitar ele primeiro antes de começar a fazer os ajustes. Então nós temos aqui a parte de contraste, a parte de correção de gama. E aí você vai fazendo o ajuste do jeito que você achar melhor.
Aqui, por exemplo, para mim está ótimo. Ó, a mudança, você pode habilitar e desabilitar aquele determinado ajuste que você fez para você ver como que ficou e pode depois retornar aqui e fazer os ajustes mais finos. Vou finalizar, fechar aqui também. Bom, aqui agora vem a parte de filme, que é justamente a parte interessante, que são as emulações de filmes reais que você consegue utilizar com esse plugin. No caso aqui eu estou usando o Kodak Vision 3, mas você pode habilitar qualquer um desses filmes aqui que você tem neste plugin. Ó, vou clicar aqui no Alpha, por exemplo. Olha, ele já fez uma mudança aí nas cores, tá? Você poderá escolher qual que é a emulação de filme que você acha mais interessante para a sua gravação. Você tem vários aqui, vários estilos, né, de emulação de filme. Inclusive, você tem alguns filmes aqui que são preto e branco, alguns filmes monocromáticos. E aí você vai poder fazer a sua seleção, né, e escolher qual que é o filme que você acha que será mais interessante para o seu uso. Eu vou deixar aqui o Kodak, o Vision 250, por exemplo, tá? E aqui você consegue também fazer uma mudança, tá, no estilo do filme aqui, ó. Você consegue fazer nesse EV aqui, aumentando ou diminuindo. Sempre quando você fizer alguma configuração aqui em algum parâmetro que você não gostou, você pode voltar e resetar o parâmetro para que ele volte para o padrão. Você também consegue habilitar e desabilitar cada opção de configuração do próprio plugin. Aqui agora eu vou nesse Film Compressor, que eu tenho outras configurações. Você tem que sempre habilitar aqui antes de começar a fazer as alterações. Você pode ver que ele já vem com um certo parâmetro, ele já fez uma pequena alteração. Vocês podem ver aqui, ó, que ele fez uma pequena alteração. E você pode fazer esse ajuste. Caso você faça as alterações aqui e você não goste, né, de alguma alteração que você tenha feito, tá? Você pode ou zerar cada item separadamente ou vir aqui, ó, nessa parte e voltar ao padrão daquela opção por completo. Pode ver que ela voltou no padrão e o padrão nesse caso ele é desligado, tá vendo? Então vou lá de novo, vou habilitar e fazer os ajustes, tá? Então você tem essas partes aqui que você pode fazer as alterações. Olha aqui que interessante, ó, eu consigo aqui no Total Range, ó, consigo voltar um pouco aqui e pegar uma parte das nuvens aqui que estavam completamente estouradas, olha, repare aí. E você pode ir fazendo esses ajustes aqui, ó, com bastante precisão. A próxima opção, que é o Expand, você vai conseguir mexer aqui, no caso, no ponto de preto, né, da imagem, ou no ponto de branco da imagem. Se você deixar aqui no Color Mode aqui em normal, você vai ver que ele vai estar alterando um pouco a saturação também. Então você pode vir aqui e mudar para Luma, que aí nesse caso você estará mexendo no ponto de preto e no ponto de branco, fazendo a alteração somente na luminância da imagem. Bom, agora a opção Print, eu vou conseguir aqui fazer as alterações, né? Você clicando aqui, por exemplo, no Profile, justamente na simulação, como se fosse uma impressão, né, no papel. E aí você pode escolher o tipo de papel ali, né, que seria, no caso, né, antigamente do analógico, né? Então ele vai simular esse tipo de impressão nesses tipos de papéis que ele já tem aqui. Tá vendo? Ó, aí ele vai fazer uma alteração aí nas cores que você já escolheu na parte lá de cima, né, do tipo de filme. Então aqui eu consigo fazer, tá vendo? Algumas alterações como se fosse a parte da impressão do papel. E com isso, aqui no caso, eu consigo fazer mais alguns ajustes. No caso aqui de exposição,
que aqui seriam as exposições mais dos tons médios, tá? A parte de contraste também, que você consegue um ajuste bem interessante aqui, tá? A intensidade, né, da cor, ó, você pode alterar aqui também, tá? A parte também de saturação, você pode até fazer um preto e branco, né, fazendo esse ajuste por aqui. Tá? E esse target right aqui, que você pode esquentar, né, ou esfriar um pouco a cor também. Você consegue fazer tudo isso nessa parte aqui do print, que seria, no caso, tipo uma emulação, né, do tipo de papel que você utilizava para impressão das fotos. E a surpresa que eu tinha comentado para vocês na primeira parte dessa sequência de vídeos sobre o Behance é que eu consegui, com o desenvolvedor deste plugin, um desconto de 10% para a sua primeira compra em qualquer modalidade de assinatura que você escolher. É só ver na descrição desse vídeo o link e usar o cupom Vinícius Marzano. Se você está gostando do vídeo até agora, não deixe de dar aquele joinha, seguir o canal e comentar o que está achando. Nesse Color Red, você vai conseguir fazer algumas alterações, no caso aqui, no amarelo e no azul, por exemplo. Você consegue fazer essas alterações. Você conseguiria fazer aqui separadamente no magenta e no verde, e também no ciano e no vermelho. Se você apertar esse Grang aqui, aí você vai fazer, ele vai travar, então o que você for modificar, ele vai modificar em todos os tons. Você consegue também fazer a mesma coisa aqui, né? Você consegue nos shadows, né? Que seria nas sombras, tá? Os tons médios, você consegue fazer esse ajuste também, e nos highlights que você estaria mexendo. Repare aí no céu, por exemplo, você consegue fazer isso daí, esse ajuste. Tem o ajuste aqui também, né, para você preservar ali a exposição, você consegue fazer um outro ajuste, e esse Impact também vai fazer vários ajustes. Então você pode ver que você tem uma gama muito grande de ajustes que você poderá utilizar aqui para criar aí um LUT totalmente customizável. A próxima opção aqui seria o Film Grain, que seria, né, o grão ali do filme. Você tem algumas opções já customizadas, né? Então, se você coloca aqui, por exemplo, o 8mm, que seria um tipo de filme com o ISO 500, você vai ter um grão mais acentuado. E à medida que você vai diminuindo o ISO, você vai tendo menos grãos. Tá? E também, se você aumentar, né, a milimetragem do filme, né, e usando o ISO mais baixo, você vai ter um grão ainda mais suave. Mas você pode também, né, customizar esse grão. Aí que a coisa fica mais interessante. Você pode falar aqui o tamanho do grão, né, conforme você vai aumentando, o grão vai aparecendo mais, né, ou menos, né, no caso aí. Você tem também essa parte aqui, ó, que você vai fazendo o ajuste, né? Você consegue ir modificando aí para o grão ficar maior ou menor, tá? E aqui também você tem a parte da resolução do filme. Qualquer coisa aqui abaixo ali de 50, você vê que o filme ficou assim menos nítido, né? Isso aqui até é interessante. No caso das câmeras da Sony, porque elas são muito nítidas, né? Então você consegue fazer um ajuste aqui para que ela fique um pouco menos nítido, dando a sensação mais desses filmes mesmo de cinema. Eu vou até aqui, ó, vou resetar esse parâmetro aqui e vou voltar aqui, ó, vou fazer aqui novamente, ó. Aí no caso, por exemplo, o grão tá 12, né? Tá um tamanho aqui interessante. Né? E essa resolução, por exemplo, eu posso fazer uma resolução um pouco menor, então vou colocar 60%, ela vai ficar não muito nítida, né? Que aqui ela estaria bem mais nítido, eu vou estar colocando ela um pouco desfocada aqui, né? Para dar essa sensação de filme mesmo, né? do analógico. Aqui você pode fazer o grão, aumentando o grão nas partes de sombra,
tá? Aqui seria nas partes, né, dos meios tons, e aqui das partes, das partes altas, né, da imagem, né, dos tons mais altos, né, mais brancos, né, da imagem. Tá? Aqui no caso eu vou deixar daquela maneira aqui mesmo. Vou resetar eles aqui, vou deixar ele mais assim. Tá? Aqui também você tem essa parte aqui de ajustes aqui do chroma, né? E o tipo do filme, né? Você pode falar que o filme é negativo, né? Ou positivo. O negativo ele dá esse mais grãos aí. Eu normalmente deixo em positivo mesmo. E aqui você pode simular o filme mesmo analógico, digital aqui também, que seria um modo digital, né? Que ele está até experimental, que seria basicamente esses ruídos aí da imagem digital mesmo, né? No caso aqui eu vou deixar no analógico, que eu acho mais interessante. E aqui você pode habilitar e desabilitar para você poder ver, né, como é que ficou esse grão aí. A próxima opção é o Halation, que na verdade ele é um efeito que quando você revela o filme, ele em volta das altas luzes, ele cria um halo. Eu vou tentar demonstrar aqui com essa imagem aqui que eu tenho alguns pontos aqui, né, bem iluminados aqui, né, de luz, né, com altas luzes. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou habilitar. Vocês percebem que ele ficou com um tom um pouquinho avermelhado? Não sei se dá para vocês verem nas altas luzes aqui. Eu vou mudar aqui, ó, colocando aqui, por exemplo, 8mm Super 8, para vocês verem que deu uma intensidade um pouco maior. Tá? Então você consegue ter esse efeito aqui, dependendo aqui, né, da milimetragem do filme, né, e do tipo aqui, né, se é um Super 8, o que é, vocês conseguem aqui perceber aí um pouquinho, né, desse efeito. Se você for em Custom, você consegue também modificar aqui ao seu gosto, né? Eu vou até fazer aqui, ó, só para exagerar aqui para vocês perceberem melhor. Eu vou criar aqui, né? Você clicando em Mask Mode, ele vai mostrar só a máscara, né? Do que o efeito está fazendo. Então aqui, ó, vou jogar aqui, vou exagerar aqui para que vocês consigam perceber, né? Qual que é a diferença aqui desse tipo de efeito, tá? Aqui, ó, vou jogar bastante. Então ele está fazendo essa máscara nessas partes aí com a maior iluminação aí, tá? E aí, ó, quando eu desligar a máscara, vocês vão perceber mais. Tá vendo? Ele faz tipo um halo em volta. Aí dependendo, né, do que você está, da proposta do filme que você estiver fazendo, você pode usar esse tipo de efeito aí, né? Que ele vai criar uma coisa mais lúdica aí, uma coisa mais, né? Às vezes até um filme aí mais romântico, alguma coisa, ele vai criar esse efeito aí em volta das partes claras da imagem. Agora chegamos naquela emulação que muitos irão gostar, que é o Bloom, que nada mais é do que aquele efeito dos filtros Pro Mist que o pessoal está usando aí direto aí, né, nas suas produções, né? Tem muito youtuber aí usando esse filtro, né? E no caso ele simula, né, este tipo de efeito, que ele dá tipo aquele efeito grow nas imagens, né? Nas partes altas, né? Das partes altas de luz, né? Das imagens. Eu vou demonstrar aqui, ó, que você já tem algumas pré-definições, né, tipo 8mm, né, Super 8, né, 65mm, 70mm, né? Então você vai escolher qual a opção que você quer e vai clicar nele. Aí vocês podem ver, né, que ele faz isso, né? Ele dá aquela coisa meio romântica, né, meio assim, esse efeito grow aí em volta, né, das altas luzes. Se você clicar aqui em máscara, você vai poder ver também, né, qual que é o efeito, né, como é que ele vai estar atuando aí em cada milimetragem. E como sempre, né, nós poderemos vir aqui, né, e no Custom e fazer essas alterações aqui para que ele fique com mais ou menos, né. Podemos aumentar os detalhes da imagem, né, a parte de difusão também, ó, se você quer mais ou menos, né? Então você consegue fazer esses ajustes por aqui.
tá? E tirando aí você consegue ver a imagem, você tirando aí o Mask Mode, né? Mas então você consegue fazer esse ajuste aí, tá vendo? Ó, salvar, né, as partes altas ali, a saturação também, e aí você vai fazendo ao seu gosto aí esse tipo de efeito. Fica bem interessante, e você não precisa de comprar aí o filtro, né, o Pro Mist. E é até mais interessante, né, de você fazer isso, porque às vezes com o filtro você coloca o filtro, faz a sua gravação já vai estar com o filtro, depois você não consegue tirar, né? Aqui você emulando o filtro, fica mais interessante, que você vai fazer a gravação normal e vai fazer essa emulação do filtro posteriormente. Então caso você não queira usar, né, ou seu cliente lá não gostou do efeito, você consegue vir aqui e simplesmente desligar o efeito. Mais um efeito aqui é o Film Damager, né, que seria aqueles defeitinhos, né, do filme, né? Então a gente pode fazer a habilitação e sempre lembrando, né, que o 8mm Super 8 ele vai ter mais desses artefatos no filme, né, do que se você utilizar uma outra milimetragem. O 65mm por 70 ele vai ter esses defeitos, esses artigos, né, artifícios ali, ele vai ter com menos quantidade. Então eu vou dar aqui o play, né, para vocês darem uma olhada como é que fica. Reparem a imagem aqui, tá vendo que tá tendo esses chuviscos, né, esses defeitos na imagem. Então você consegue simular, né, esses pequenos defeitos que tinham nos filmes antigos, né, principalmente nesses Super 8 aí, que realmente dava muito desse tipo de problema, né, na revelação e tudo, sempre vinha com algum problema. E você pode também fazer aqui, entrar no custom, né, e fazer a customização, né, desses artefatos. Você quer mais artefatos ou menos, ó, aí, ó, vocês podem ver, tá vendo? Que à medida que eu vou aumentando, ó, ele vai ficando, e cada defeito, cada opção dessa é um tipo de artefato, né, diferente, né? Que é o Black White, ó, você consegue fazer, ó, ele vai fazendo essas simulações aí, aumentando ou diminuindo, tá vendo? Ó, ficou mais ainda, e aí você vai mexendo aqui e você vai conseguindo criar, né, esse tipo de artefato aí, né? Isso aqui tudo é a partir, né, daquele 8mm que eu tinha escolhido, ele vai gerando isso daí, tá? É bom salientar que quanto mais artefatos e mais emulações a gente vai optando aqui em colocar, né, mais pesado vai ficando aí a renderização do vídeo, tá? Então esse aqui, por exemplo, ó, se eu for dar o play aqui, ó, eu vou precisar de renderizar ele. Pode ver que, ó, ele começa a travar. Isso no caso, né, do Mac Mini que eu tenho aqui, que é o Mac Mini mais básico. E aqui também, ó, eu estou utilizando aqui a melhor qualidade. Se eu passar aqui para melhor performance, aí ele já fica melhor. Ó, mas mesmo assim você vê que ele dá uma travada. Porque eu já estou usando várias camadas aí de efeitos aí, né, de simulações aí, uma em cima da outra, tá? Para você que viu esse vídeo até o final, não deixe de ver a próxima parte, que vamos continuar falando sobre o Enhancer. Veja na descrição desse vídeo ou no card o link para a próxima parte.